Saudações, investidores! Agora o Bitcoin cotado a 37.200 dólares. Bitcoin que continua alta e rompe a principal resistência. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar a situação abordando análise técnica de sentimento e algumas notícias que podem ter impactado o preço. Tudo isso passando a minha opinião e estratégia a partir daqui. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje nós vamos começar no 4 horas aqui para falar um pouco sobre essa recuperação incrível que o preço teve e o que a gente pode esperar a partir daqui. Além disso, quero chegar em tempos gráficos menores para mostrar suportes importantes que podem ser boas compras no Bitcoin no curto e mais no longo prazo. Além disso, no vídeo de hoje, quero fazer uma análise de sentimento, tá? E eu preciso explicar para vocês um pouco da diferença da análise técnica e da análise de sentimento, para vocês entenderem por que a análise de sentimento é tão importante e por que a gente nunca pode fechar os olhos para ela, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho também sobre a notícia de El Salvador, né? E a minha opinião sobre o impacto nisso no preço. Mas antes de começar, 2 recadinhos rápidos. Para quem não sabe, nós utilizamos a Binance para fazer os nossos trades e lá as taxas são muito menores. Se você utilizar esses 2 primeiros links para criar a sua conta, você vai ter 20% de desconto no spot e 10% nos futuros. Vou deixar aqui também o link do TRDR, que todo mundo pergunta nos comentários. Onde você vê essa análise de sentimento? É no TRDR. E entrando nesse link, você vai ter uma semana gratuita para criar a sua conta e ver todos os indicadores. Long Short Ratio, CVD, tudo isso, tá bom? Indicadores que foram decisivos aí para as nossas tomadas de decisões nesse último dia que o Bitcoin pumpou. Mas vamos lá, vamos começar então numa análise técnica, investidores. E na análise técnica a gente precisa entender que o Bitcoin ele ultrapassou a zona mais importante do preço, que era essa região dos 37 mil dólares, entre os 35.500 e os 37 mil dólares. Isso é extremamente positivo, tá? Porque a partir daqui a gente entende que se virar um suporte, a gente pode começar uma nova tendência a partir daqui. Então, para mim, nesse momento, né, o ideal é que o Bitcoin se distancie o máximo aqui desses 38.500 e desta linha de tendência que acaba que ele está segurando aqui ainda. Não é tão significativa, mas a gente ainda tem algumas resistênciazinhas aqui no VPVR, tá? Quanto mais a gente se distanciar, maior a probabilidade disso aqui ser uma onda 1 que está revertendo a tendência de baixa para formar uma onda 2 de compra muito boa para a gente, tá? Então, nesse momento, a minha estratégia são basicamente 2. O que eu comprei de Bitcoin nessa região, né, que a gente começou a falar de acumulação, eu vendi uma parte, tá? Não aguentei, acabei vendendo uma parte aqui nessa região de resistência. E outra parte eu estou segurando, principalmente por causa da análise de sentimento que a gente vai discutir muito hoje, né? E pensando de uma maneira mais trader, eu estou querendo que o Bitcoin se distancie ao máximo aqui dessa linha de tendência para qualquer reteste importante a gente ter boas compras, boas entradas, tá bom? Nesse momento, se a gente traçar o nosso Fibonacci, a gente vê que o 0,382 ainda está em 35.500, tá? Então ainda está um pouco distante, ainda é um pouco arriscado. Por quê? Porque a gente pode corrigir aqui, por exemplo, em 0,618 e depois não conseguir passar. Então eu tomaria cuidado com isso, mas entenderia que a situação do Bitcoin é muito melhor do que, por exemplo, ontem, quando a gente estava nos 34.500, 35 mil dólares. Tranquilo? Então, olhando 4 horas, essa é a minha estratégia no momento. Continuar com alguns Bitcoins que acumulamos e olhar para um swing trade nesse rompimento aqui. Falando um pouco sobre esse reteste no 4 horas, né, e a importância da gente ter análise de sentimento, quero falar com vocês o seguinte. Pensa comigo, com um analista técnico ao olhar o rompimento desse triângulo e o reteste, claramente seria uma grande oportunidade para venda, né? Por quê? Porque o preço está em tendência de baixa, tem muito volume na baixa, não tem volume na alta. E quando a gente volta na zona das médias, nas zonas de Fibonacci, nas zonas do VPVR, você basicamente tem uma venda muito tranquila aqui, né? Pela análise técnica. Para você pegar mais uma onda de baixa, né? Afinal, essa é a tendência. Mas pensa comigo. Por que atualmente a gente não olha só mais a análise técnica? Porque a análise técnica ela não é o suficiente para você operar o mercado das criptomoedas que é completamente manipulado. Então eu te pergunto, pra gente, seria uma boa venda nessa região aqui dos 35, 34? Não, por quê? Porque eu quero que vocês se atentem como que foi a recuperação do preço desde lá de próximo dos 32, 31 mil dólares, tá? Repara que
os nossos indicadores de sentimento, eles não só estavam apitando pra gente que o preço ia continuar subindo, como eles fizeram isso de uma maneira muito óbvia, né? Todos os nossos indicadores estavam apontando que o preço ia continuar alto. Então, primeiramente, a gente teve o preço saindo desses 32 mil dólares, 31 mil dólares, que foi o fundo, e o long short ratio despencando, né? Foi de 1,66 para abaixo de 1. A gente não ficava abaixo de 1 desde 2020. Ou seja, por que o preço subiu? Por que o preço rompeu as resistências? Foi porque El Salvador adotou a moeda. Isso é muito bom, tá? Na minha opinião, isso é muito bom. E bem bullish, pensando no longo prazo. É um primeiro passo de países aceitando o óbvio, digamos assim. Mas, para mim, na minha opinião, não foi isso que fez o preço subir. Afinal, essa notícia não foi ontem só, já estava se especulando há um tempo. Então, não acho que foi isso que fez o preço subir. O que fez o preço subir foi a análise de sentimento. E não análise de sentimento querendo prever o futuro, não. Mas análise de sentimento mostrando pra gente o que estava acontecendo no presente. Então repara que, enquanto a gente vai subindo, o long short ratio despenca e o CVD também. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo o preço subindo, indo testar a resistência, tá todas as sardinhas, todo o mercado em si, porque isso aqui mostra a maioria do mercado, né? Apostando na baixa. Então, se está todo mundo apostando na baixa, eu vou shortar aqui? Eu não vou shortar aqui. Eu preciso de uma confirmação não só técnica, mas análise de sentimento. Então, quando muitas pessoas falam, pô, mas tinha uma resistência tão forte aqui, era difícil de romper. Era difícil de romper se a análise de sentimento continuasse com 1,6 longs para cada short. Mas quando a gente chega na resistência com mais pessoas apostando que vai cair, o mercado vai fazer o contrário. Para quê? Para estopar e liquidar estas pessoas, tá bom? Então você precisa tomar cuidado com esse ponto da análise técnica. Eu sempre falo super bem da análise técnica aqui para captar possíveis oportunidades. Mas se você fecha os seus olhos para o presente e tenta prever o futuro com análise técnica, isso não vai dar certo. Então, se você fecha os seus olhos e fala, aqui é uma onda de impulsão, aqui é uma onda de correção, e vamos ter mais uma onda para baixo, porque a análise técnica dita assim, por causa do passado, blá, 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 blá. Cara, se você fechar os olhos para o que está acontecendo no presente, muitas vezes você vai acabar errando, tá bom? Então, você precisa unir essas duas análises para você entender que, aqui não era uma venda, aqui era para a gente pensar em acumular ainda. Tranquilo? Deu para entender? Então agora a situação começa a ficar muito boa para o Bitcoin, porque o máximo que a gente subir aqui, mais bonito vai ficar numa análise técnica, e enquanto a gente continuar com uma análise de sentimento extremamente bonita, igual a gente está aqui com 0,90 de long short ratio, para mim, a gente tem sim possibilidade de compra. Tranquilo? Então deu para entender isso? Deu para entender que as instituições, elas não estão seguindo completamente a análise técnica? Elas estão muito mais seguindo a tendência, que sim, análise técnica de uma maneira bem simples, e o que o mercado está querendo fazer. Então, lembrem-se, se você não entendeu nada do que eu falei, vai na playlist em indicadores, que tem vários indicadores explicando, tem vários vídeos explicando cada um desses indicadores. CVD, long short ratio, liquidações, open interest. Então ontem estava tudo positivo para o preço continuar subindo. E não vai ser uma resistênciazinha do passado que vai fazer ele parar, se o presente mostra pra gente que vai todo mundo perder dinheiro com o preço subindo, tá bom? Então nunca se esqueçam nunca fechem os olhos para análise de sentimento. Então nesse momento, o que eu vejo aqui? Eu vejo a situação boa para o preço, tá? A gente continua subindo com long short ratio abaixo de 1, isso é incrível. E o que eu acho que pode ter um problema aqui na tendência do Bitcoin? Se esse long short ratio pumpar. Simples assim, tá? Eu não vou começar a discutir aqui muita coisa e tal, porque isso a gente vai atualizar em vocês nos vídeos a cada dia, né? Mas se isso aqui começar a pumpar, eu acho que talvez a tendência de alta acabou e a gente possa ter mais queda. Tranquilo? Olhando aqui um pouquinho mais do curto prazo e falando, acho que do 15 minutos fica legal pra gente ver, ou não, 1 hora. 1 hora eu acho que fica legal pra gente dar uma olhada aqui em possíveis padrões gráficos que a gente estava formando, né? E ainda pode estar formando, querendo ou não, mas discutir pontos de suporte importantes, né? Vamos lá, o que eu faria aqui? Traçaria esse Fibonacci, né? Para quem está querendo ser um pouquinho mais arriscado, né? Um pouquinho menos conservador, talvez você já tenha compras nessas regiões de retração, pelo menos se a análise de sentimento continuar tão bonita igual tá. Então, o que eu ficaria de olho aqui primeiro? Caras, como eu disse para vocês, compras mais seguras vão estar aqui nessa região a partir do 0,382 de Fibonacci, quem sabe até mais abaixo. Tá? Então,
Para vocês pensar no curto prazo, eu vou ter que abaixar um pouco mais esse tempo gráfico aqui e ver que o nosso suporte está principalmente nessa região aqui dos 36.500 até esses fundinhos aqui nos 36, né? Então isso aqui pode ser um suporte de curto prazo para quem quer fazer uma compra arriscada no Bitcoin, para quem, por exemplo, está zero posicionado e quer começar a se expor a esse mercado. Esse pode ser uma zona interessante para você comprar tecnicamente falando, tá bom? Outro ponto extremamente importante que eu vejo é essa região aqui, olha, desse candle de volume, tá? A gente tem um candle muito forte de volume aqui, primeiro para baixa, depois para alta, nessa região aqui entre os 35 e os 34.500, tá? Podem ser, sim, regiões importantes pensando na análise técnica. Tranquilo, investidores? Então, nesse momento, eu estou querendo olhar mais para 4 horas, realmente esperar esse rompimento para cima, e se voltar, a gente tem um bom swing trade para entrar com mais, tá? Porém, como a análise de sentimento está muito legal, eu vou manter os bitcoins que eu acumulei, e eu acho que não é uma estratégia ruim você pensar em acumular, continuar fazendo o preço médio, né, que a gente estava falando quando o preço estava lá nos 32 e tal, continuar fazendo esse preço médio, porque agora a análise de sentimento está apontando muito para cima, tá? E eu vou continuar fazendo esse preço médio enquanto ela estiver bem bonita, assim. E essas quedas, né, principalmente quedas quando a gente cai e liquida muitas pessoas que acabam entrando em long, podem ser suas oportunidades, tá? Então, melhor do que você comprar numa zona que eu coloquei aqui na análise técnica, é você olhar os indicadores de sentimento e ver onde as pessoas estão perdendo dinheiro. Onde elas estão perdendo dinheiro pode ser uma boa oportunidade de você comprar. Tranquilo? Então, nunca se esqueçam, caras. O mercado ele vai transferir o dinheiro dos impacientes para os pacientes. Ele vai transferir o dinheiro também de quem não está operando com gerenciamento de risco. E olhando a análise de sentimento, vai transferir, né, das pessoas que não estão operando com gerenciamento e análise de sentimento para as pessoas que estão. Tá? Então, você não pode, em sã consciência, dar all-in num topo. Por quê? Porque quem dá all-in em topo acaba sendo punido. Tá? Só você olhar aqui esse último movimento, pô. O preço vai lá, compra até os 38.800, as pessoas no curto prazo compram, olha só as sardinhas comprando, e olha o long short rate saindo de 0.8, chegando quase a 1 de novo e agora em 0.92. Então, quando as pessoas compram, as instituições percebem que tem liquidez abaixo para liquidar e estopar essas pessoas. Então não sejam desses caras que entram num FOMO e compra aqui. Espere, tenha uma estratégia e opere com essa estratégia, porque ela vai ser sua melhor amiga para você conseguir sobreviver e, consequentemente, ganhar dinheiro no mercado, tá bom? Então aqui, olho nos suportes, olho em pontos onde a gente cai e liquida muitas pessoas, liquida os impacientes, para você como paciente comprar quando isso acontecer. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Para fazer um resumo aqui do Bitcoin, minha estratégia no momento é manter parte dos Bitcoins que eu comprei. Queria até ter mantido mais, mas eu acho que a gente também tem que colocar o dinheiro no bolso, né? Então nunca é ruim realizar lucros. Então, minha principal estratégia no momento é esperar esse rompimento com força dessa linha de tendência e pegar retrações aqui mais seguras, pensando num swing trade para ficar semanas comprados no Bitcoin aí, tanto a favor da análise técnica quanto da análise de sentimento. Mas você também pode, se já quiser, por exemplo, começar a acumular, olhar para pontos de retração aqui, pontos de suporte, até mesmo agora, como possíveis zonas para você começar a se expor um pouquinho ao mercado enquanto a análise de sentimento continuar tão bonita assim, tá bom? E basicamente, né, se a gente corrigir bastante, lá por exemplo nos 35, aí vai ser uma grande oportunidade de entrada já, e aí eu também vou olhar para uma estratégia mais de swing trade, pensando nessa compra que eu entendo que seria uma compra mais arriscada, né, afinal a gente compraria abaixo de uma zona de resistência aqui, mas pode sim ser uma boa compra, porque quando a análise de sentimento está apontando claramente para um lado aqui, igual a gente está com ela muito bonita, dificilmente resistência, análise técnica, média, o que for, vai segurar, tá bom? Então, nesse momento, sim, tá? Eu acho a análise de sentimento muito mais importante do que a análise técnica no mercado de criptoativos, e a gente nunca pode fechar os olhos para ela, né? Ontem que eu diga, né? Acho que não tem nada a ver com El Salvador, tem a ver realmente com as pessoas apostando na queda e sendo estopadas e liquidadas por outro lado. Beleza?
Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito. E até mais à noite. Mais de noite vai ter vídeo. Não consegui gravar nos últimos 2 dias, mas hoje à noite tem vídeo. Tranquilo? Lembrando que sobre a análise de sentimento, né? Se você quiser ver esses indicadores, criar sua conta com 1 semana grátis, é só você ir no terceiro link da descrição, no TRDR, que você tem todos esses indicadores de uma maneira muito eficiente, pensando operacionalmente. Beleza? Então é isso, um forte abraço e até mais tarde. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Tone vai say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottom it out, Novogratz is bullish. Bottom it out, Tone Weiss is bearish. Bearish target of 13 prime trade. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.